Nós queremos é reduzir o número de acidentes, queremos melhorar o acesso à sua comunidade, mais seguro, né, mais confortável. Na Via Pod. Olá, estradeiros! O Na Via Pod, o podcast da Via Brasil, feito para quem vive e percorre a BR-163, está de volta. Eu sou o Vinícius Falabella e hoje vamos falar sobre a gestão da BR-163 e a importância das parcerias. Você já parou para pensar em como uma rodovia como a BR-163 é administrada? Quem são os responsáveis por garantir a segurança, a eficiência e a sustentabilidade ao longo de seus 3.579 quilômetros? É chão, hein, gente? Nesse episódio, a gente vai explorar a importância das parcerias da Via Brasil para a administração da BR-163. Em vez de focar em uma única entidade, destacamos como diversas colaborações contribuem para a segurança, eficiência e desenvolvimento da rodovia. Aqui comigo está o Ricardo Barra, diretor-presidente da Via Brasil. Tudo bem, senhor Ricardo? Bom dia, Vinícius, como vai? Tudo bem? Obrigado, senhor Ricardo, seja bem-vindo. Vamos bater um papo aí para entender como funcionam essas parcerias e a administração da BR-163. Pessoal, pega essa carona com a gente e vamos descobrir como essas parcerias são benéficas e como elas impactam diretamente quem vive e transita pela BR-163. Bora viajar! Seu Ricardo, para começar, eu queria entender a estrutura organizacional da Via Brasil BR-163. Como está estruturada a empresa para administrar a BR-163? Quais são as principais responsabilidades da empresa no dia a dia da rodovia? Fica à vontade, seu Ricardo. Sempre é importante essa oportunidade, né, para a gente falar um pouco do nosso trabalho, né? Porque essa, essa curiosidade, às vezes, pessoas têm, pessoas se fundam pela rodovia, experimenta, né? Vive a experiência de um serviço adequado na rodovia e não entende muito como que tudo isso se processa. Isso é um trabalho. Hoje nós somos aqui quase 600 funcionários, né, colaboradores que trabalham em prol da segurança, conforto dos nossos usuários, a prestação do serviço da concessionária. A estrutura, nós somos divididos, né, ao longo da rodovia, são 1.000 quilômetros. A nossa sede está em Sinop, nós estamos ainda a 20 quilômetros do início do nosso trecho. Mas nós temos outras, instalações ao longo da rodovia e no progresso. As próprias praças de pedágio são os mini centros administrativos, onde ali nós temos uma equipe de engenharia, nós temos equipe de operações, e eles funcionam, de forma a atender, dentro da extensão do trecho, os serviços, de atendimento ao usuário, tanto como também as questões administrativas da concessionária. Por exemplo, um exemplo que eu acho que é muito interessante é o nosso pessoal de meio ambiente. É uma equipe que está rodando a rodovia todos os dias, verificando as questões ambientais, verificando a qualidade da água, dos cursos hídricos, verificando a questão de passagem de fauna, o que nós podemos melhorar essa realização das passagens de fauna. Hoje é um ponto muito importante para a gente. As questões relativas às nossas licenças também de ambientais, né, verificando o cumprimento das licenças ambientais, as obras estão feitas de forma adequada, dentro daquilo que foi previsto, que está licenciado. Então, assim, uma equipe, que tem uma paixão. Eu vejo nossa equipe muito apaixonada pelo que faz, muito compromissada com os objetivos nossos da empresa, que é exatamente dar aos usuários da BR-163 uma condição de conforto e segurança de sua viagem. Tá legal, senhor Ricardo. Ó, e eu acredito assim que para administrar os 1.000 quilômetros que a Via Brasil administra, eu acredito que vocês precisam, eu acredito que parcerias são fundamentais, né? Porque a própria Polícia Rodoviária Federal, as prefeituras, né? As secretarias que cuidam de transporte em cada cidade do trecho, né? Eu acredito que vocês acabam tendo aí uma sinergia, devem trocar bastante informações, né. Eu queria saber do senhor,
se existem mesmo essas parcerias, né, e que tipo de benefícios elas trazem numa operação como a da BR-163. Essas parcerias são extremamente importantes, elas existem, nós temos uma parceria muito próxima com a Polícia Rodoviária Federal. Nós somos complementares, são serviços complementares, né, porque a nosso trabalho aqui é a gestão e operação da via, o poder de polícia é da Polícia Rodoviária, a segurança pública está representada dentro da rodovia pela Força Policial da Polícia Rodoviária Federal, e nós temos também parcerias com o município, porque não, principalmente os serviços de saúde dos municípios, porque dependendo do ponto onde ocorra, por exemplo, um acidente, a gente conta muito com o apoio também do Corpo de Bombeiros da cidade, com o hospital, o serviço médico mais próximo também, para nos auxiliar na remoção dos feridos. Isso tem sido, assim, uma parceria que tem dado bons resultados. A gente tem conseguido aí atender em um menor tempo e com mais eficiência as necessidades de socorro médico dos acidentes da rodovia. Fora isso, a gente conta também muito com essa questão institucional junto às prefeituras, porque, querendo ou não, nós passamos a ser também uma fonte de receita das prefeituras. Através do Imposto sobre Serviço, o ISS, 5% da arrecadação da Via Brasil é destinada aos municípios onde a rodovia atravessa, dos seus territórios. Então, isso tem sido, por exemplo, uma parceria muito boa na parte de educação ambiental nas escolas. Nós levamos a nossa equipe de educação ambiental para dentro das escolas do município. Lá temos treinamento, palestras sobre a questão ambiental, sobre a questão de segurança do trânsito também, por que não dizer, né? As crianças, as crianças de hoje serão adultos de amanhã, então, quer dizer, nós temos um compromisso de, desde já, começar a formar essas crianças a entenderem bem as regras de trânsito e nos ajudar até mesmo na própria fiscalização dos adultos, que às vezes os adultos precisam levar um puxão de orelha, uma criança também, porque não é só a criança que leva o puxão de orelha do adulto. O adulto também, às vezes, ele está numa situação que a criança percebe que ele está cometendo eu não digo uma infração, mas está descuidado. Por exemplo, não está usando o cinto, está correndo demais, está de noite os faróis não estão acesos adequadamente, então não está observando a sinalização. Então, assim, essa educação das crianças, e a gente conta isso muito com a ajuda das prefeituras, nos franqueando, né, a possibilidade de ir até as escolas municipais e fazer esses treinamentos com as crianças. Legal, é bom que, já introduz aqui a minha próxima pergunta. Eu quero falar sobre educação no trânsito, né, e eu sei que educação no trânsito é um dos pilares da própria gestão da Via Brasil, né, nessa rodovia. O senhor acabou de citar um exemplo aí de parcerias e que a empresa vai às escolas, né, para dar palestras, falar com a criançada, tal. Quanto aos motoristas e pedestres, senhor Ricardo, você poderia, destacar algum tipo de campanha, algum tipo de ação da empresa com os pais, né, com os próprios motoristas e, no caso, os pedestres, que a gente sabe que o pedestre também é uma área, né, é alguém ali sensível ali na região de uma rodovia, né, é a parte mais frágil, eh eh, geralmente quando acontece um acidente com um pedestre, eh, é mais grave para o pedestre. O senhor tem alguma campanha, alguma ação aí para destacar nesse sentido? Nós temos feito campanhas de segurança viária ao longo da rodovia, através de a implantação de vários outdoors com mensagens, né, direcionando a questão de segurança. Nós temos uma campanha que nós fizemos com a dupla sertaneja, o Zé Valcês e Maria Atenção, que é uma forma que a gente encontrou de aproximar mais da linguagem do nosso principal usuário, que é o caminhoneiro. Então, o caminhoneiro é muito ligado às questões de música sertaneja, né, ou com som de sofrência.
Mas exatamente a ideia foi essa, a ideia foi trazer 2 personagens que tivessem muita proximidade com eles, um linguajar muito próximo a eles, buscando sensibilizá-los na questão da segurança ao volante. Fora isso, nós temos as nossas blitz também, né, os postos de gasolina, onde a gente faz um posto de atendimento médico ao caminhoneiro, dando a ele uma chance, né, de cuidar um pouquinho da saúde, naquele momento de parada ali, um abastecimento, um lanche. E ali, com certeza, algumas instruções também no sentido de segurança viária ser passadas. Agora, recentemente, nós com a inauguração do PPD-1, no quilômetro 59 do Pará, nós fizemos uma grande campanha, junto aos motoristas que ali estavam naqueles dias, né, foram alguns dias, pararam ali para o seu descanso e a gente teve a oportunidade, talvez num momento mais descontraído, um momento mais até de um pouco de lazer deles, a gente conversar um pouco com eles, mostrar algumas questões, discutir com eles algumas, até por que não dizer algumas melhorias, ouvi-los um pouco também, porque eu acho que isso é importante, porque a gente não adianta só a gente achar que o problema onde está, onde nós não entendemos que esteja. De repente está onde não percebemos que está. Então nós temos que buscar essa informação com quem é o usuário da rodovia. Em relação aos pedestres, eu acho que o que a gente tem feito é a implantação de faixas pedestres. Eu acho que a própria colocação dos radares dos perímetros urbanos ajudou bastante essa questão de segurança nos perímetros urbanos. Mas a gente conta, né, isso ainda com muito a contribuição e a colaboração de todos. A gente costuma falar que a segurança do trânsito se faz em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a legislação. A legislação é uma coisa que talvez o Brasil seja um dos países que tem a melhor legislação de trânsito do mundo, né. Uma boa legislação de trânsito, e a legislação logicamente ela precisa também ser fiscalizada, isso aí vai pelas forças de segurança da rodovia, pela Polícia Rodoviária Federal e dos municípios pela Polícia Militar. A segunda pilar desse tripé é a questão da engenharia da via. Isso é a nossa parte. Essa está com a gente. Nós estamos fazendo, assim, melhorando a rodovia, melhorias de traçado vão ser feitas agora, nos pontos críticos. Instalamos radares, instalamos hoje o nosso CMTV, tem a rodovia toda coberta com câmeras. Temos os painéis de mensagem variável também, que trazem informações importantes aos usuários. E o terceiro ponto, pilar essa necessidade para de completar a segurança do trânsito, chama-se educação. Aí é uma coisa que depende de cada um, depende de como ele faz isso, como ele foi educado, como que ele, qual que é a formação educacional para o trânsito que cada um tem, seja o pedestre, seja o motociclista, seja o motorista do caminhão, seja todos aqueles que vivem em torno da rodovia. Mas nesse aspecto, nós também acabamos entrando um pouco também através dessas campanhas que a gente faz também de educação. Então, assim, a gente conta com a contribuição e a colaboração de todos. Não adianta só a concessionária ter ações, nós precisamos também ter as reações, nós precisamos ter o retorno deles também a tudo isso que a gente faz, e com isso a gente conseguir construir um futuro melhor para o trânsito, um futuro de mais de paz, de menos óbitos, de menos acidentes, de menos prejuízos a todos os atores envolvidos em torno de uma rodovia. Claro. Seu Ricardo, até, queria, ainda dentro desses assuntos que a gente está conversando, falar um pouquinho mais das comunidades, né, que a gente falou aqui bastante já dos motoristas, né, e o senhor até citou o PPD, a gente passou por lá, conheci recentemente, conversei com os caminhoneiros, a importância de ter um local, numa região que você praticamente não tem pontos de apoio, não tem onde parar, né, isso é bem importante. Agora, as comunidades como um todo, a gente sabe, né, quem roda na BR-163 sabe que em muitas cidades, em muitas vilas, em muitos distritos, a BR passa a ser praticamente uma via urbana, né, uma avenida em que as pessoas, os moradores das cidades utilizam para deslocamento, né, ela vira praticamente uma via expressa, uma avenida de muitas dessas cidades, né. Como que a gestão da Via Brasil,
tem impactado a vida dessas comunidades ao longo da rodovia? Porque essa questão do transporte é só, né, desse deslocamento, de virar uma via urbana, é só uma das maneiras, né, que a rodovia impacta a vida dessas comunidades, né. Essas comunidades, muitas delas existem ali exatamente porque essa rodovia foi construída, né. Agora, como que o senhor vê esse assunto, assim? Como que a gestão da Via Brasil impacta dessas comunidades ao longo da rodovia? Eh, não resta dúvida que essas comunidades, elas foram sendo implantadas ao longo desses 50 anos de BR-163. Elas foram feitas de uma infelizmente foi uma ocupação desordenada, que não teve uma linha urbanística adequada, então são plantações, sem um mínimo de nem de planejamento urbano, ainda mais pensar em segurança viária. Eh, o que a gente tem feito e estamos já com os projetos aprovados, em alguns dessas comunidades nós vamos implantar o que se chama de, rotatórias alongadas e vias marginais. O que que nós queremos com isso? Nós queremos separar, segregar o trânsito de longa distância do trânsito local. Então com isso a gente vai dar uma segurança maior, que a via não vai ser tão hoje todo mundo circula pelo leito carroçal da BR-63. Então, quer dizer, você vai tirar esse pessoal dali, quem for do mercado, quem for no posto de gasolina, quem for o usuário, um morador da cidade, ele vai já de um certo ponto, ele já vai ingressar na via lateral, então ele já vai ficar segregado do trânsito de longo termo. Para fazer as travessias de um lado para o outro, ele vai usar as rotatórias, ou seja, ele vai ter retornos que ele vai poder sair do lado direito e do lado esquerdo, né, sem necessidade de fazer aquele famoso cruzamento de pista que é tão perigoso, porque muitas vezes não tem uma visualização adequada e acaba tendo acidentes, seja entre veículos, seja entre pedestres e veículos, seja entre motocicleta com veículos. Então, quer dizer, é sempre um ambiente muito conturbado, quando ele não tem uma organização. O que estão tentando com isso? Trazer uma organização agora que não teve no passado. Isso causa impactos. Não tem como fazer isso. Eu costumo falar, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Tem um momento que é difícil para todos e tem que ter uma compreensão de todos. Recentemente, nós estivemos implantando algumas defesas metálicas em alguns municípios, alguns lugarejos desses ao longo da rodovia, para tentar disciplinar um pouco mais a entrada e saída de veículos. Teve uma questionamento muito grande da comunidade, que isso vai atrapalhar o meu negócio, e que isso não está certo. Mas o que está certo? Está certo e não está deixar do jeito que está. A gente tem sido bastante compreensivo com essas questões que eles têm colocado, entendemos também que essa transformação não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial, não é um exercício de força, é um exercício de negociação. Então nós temos que sentar, conversar, temos procurado e centralizado muita conversa dos prefeitos, entendemos assim como autoridade máxima do município, uma forma da gente conseguir encontrar saídas. Estamos encontrando algumas situações, recuamos alguns pontos, cedemos de outro, acordamos de outro, enfim. É um exercício de negociação, é um exercício onde a gente procura entender as necessidades da comunidade, mas também traz também a nossa responsabilidade, né. Eu acho que essa questão é um mito isso aí de responsabilidade e necessidade. O como que a gente combina as coisas, como que a gente ajusta isso, né, é muito complexo, mas nós estamos vencendo, aos poucos, trabalhando com eles entendendo, principalmente tentando explicar a eles, porque as pessoas que vivem ali vivem ali muitos anos. Eles não conseguem, num primeiro momento, entender o que nós estamos fazendo, o porquê que aquilo ali está acontecendo. Mas aquilo está acontecendo por benefício dele, nós queremos ele reduzir o número de acidentes, queremos melhorar o acesso à sua comunidade, mais seguro, né, mais confortável, enfim. Passado um pouco de tempo, ele começa a entender que aquilo ali vai ser um vetor de progresso. Eu estou trazendo progresso. Daqui a pouco estão construindo uma passarela,
Então construíram várias umas passagens pedestres, alguns radares, aquele ambiente que era antigamente um ambiente estritamente rural, passa a ser um ambiente urbano. Então essa transformação, isso é muito interessante, a gente assistir aqui ao longo desses 3 anos que nós estamos aqui. A gente costuma falar que são rodovias que transformam. E a gente vem transformando realmente esse cenário, um cenário de mais consciência, de mais até de preparar, né, todos esses locais com o progresso que virá. Aos poucos vão vir, né, a partir do momento que tudo isso evolui. Isso é um grande é um círculo virtuoso, né, onde você, a cada momento agrega valor, agrega, investimentos, agrega conforto, agrega segurança, e isso vai se transformando a vida das pessoas. As pessoas vão entendendo que eles estão diante de uma nova era, né, de uma rodovia agora cuidada por alguém, tem uma empresa cuidando da segurança e do conforto deles. Legal. Para encerrar nosso papo, senhor Ricardo, até o senhor já introduziu alguma coisa nessa última resposta. Falando de futuro, já ficou claro a importância dessas parcerias na administração da BR-163, né, em como as campanhas de educação no trânsito, de segurança são fundamentais para tentar tornar a operação mais segura, né, cuidar da vida das pessoas, né. Eh, e eu queria saber um pouquinho de futuro sobre essas parcerias. Existe já alguma ação aí para acontecer, ao longo dos próximos meses ou anos que vocês já estão conversando aí, que você possa adiantar para os nossos ouvintes, quando a gente fala aí nessa questão das parcerias? Eu as parcerias são infinitas, você acha que a partir do momento que surge uma demanda, é melhor a gente resolver juntos, né. Eu acho que essa questão de entender que não existe uma parte que é mais, vamos dizer, mais dona da verdade do que as outras. Ter sempre um trabalho conjunto, com essas, entidades, vamos dizer assim, ou empresas, ou órgãos públicos, ou instituições, públicas, enfim, a gente ter com eles uma sinergia de objetivos. Nós estamos aí nas portas de uma revisão do contrato que vai agregar praticamente, vamos aí dobrar o valor de investimento, na 163, e vamos com isso devemos ter aí uma prorrogação do prazo do contrato. Eu acho que isso aí vai trazer muitas outras coisas que hoje não tem. Vou dar um exemplo aí, a trecho do Mato Grosso, né, de do início do nosso trecho até logo após a Burantã. Isso vai trazer inúmeras possibilidades. A rodovia passa a ter uma 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 nova, vamos dizer assim, um novo padrão de funcionamento, e com isso todo mundo vem junto. Isso é uma corrente que todos eles participam. Cresce o movimento comercial, cresce o movimento industrial, cresce o movimento urbano, melhora a vida das pessoas, mais riquezas, mais, recursos aos municípios. Enfim, como falei pela vez, é um ciclo virtuoso onde todo mundo ganha. Para isso, nós precisamos de ter parceiros, não conseguimos fazer tudo isso sozinhos. Isso, na verdade, é uma ação nossa, mas na verdade o objetivo é atender a um outro elemento e um outro ator desse jogo, né. Então, nós vamos melhorar a rodovia para o motorista. A rodovia melhorando, está melhorando para o usuário do Mindeiro, habitantes da cidade. Então, quer dizer, como fazer então, já que nós vamos envolver tanta gente nisso, como transformar isso aí, de uma forma mais ampla, né, buscando parcerias. Vou dar um exemplo: nós temos hoje uma necessidade de fazer a desocupação da faixa de domínio. A faixa de domínio da BR-63 é muito ocupada por comércios locais, por vendedores ambulantes. Isso é muito perigoso, isso traz muita insegurança ao motorista que está na estrada e também às pessoas que estão fazendo
esse comércio, vamos dizer, às margens da rodovia. Como que nós podemos fazer isso de uma forma organizada? É muito difícil e a gente não tem essa subsídio de fechar uma porta sem abrir outra. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando as prefeituras para ver se a gente consegue, através de um processo de parceria com as prefeituras, relocar esses comerciantes, levando eles para uma área pública, que onde eles pudessem, quanto mais exercendo atividade comercial que eles exercem, mas de uma forma mais segura, não lá na beira da rodovia, né? Atraindo o usuário da rodovia que queira comprar os produtos deles até uma área ali ao lado, mas coisa ali ao lado também, mas de um lugar mais seguro, onde ele possa fazer esse comércio de uma forma que é bom para ele também, né, os negócios dele, como também por quem o cliente dele, que seria o usuário da rodovia, que vai lá parar lá para comprar. Essa é uma parceria que a gente vem desenvolvendo. Outra parceria importante também é com as universidades aqui da região. Eu acho que nós estamos aí diante de lançar um programa até nós temos no contrato da matéria prevista para isso, para desenvolvimento tecnológico, pesquisas de tecnologia. Então nós vamos também buscar as universidades locais, principalmente, para a gente buscar parcerias para a gente desenvolver esses projetos. Como nós podemos fazer? Que tipo de projeto que eles poderiam desenvolver utilizando a expertise que a universidade ou a faculdade que tem aqui possa trazer também, agregando a esse projeto, esse desenvolvimento dessa pesquisa. Pesquisa essa que vai ser utilizada na própria rodovia, né? E divulgada através da NTT para todo o Brasil, ou seja, o Brasil todo passa a poder utilizar resultados de pesquisas feitas aqui na BR-63. Ah, muito legal. Bom, conversamos aqui com o senhor Ricardo Barra, diretor-presidente da Via Brasil BR-163. Senhor Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pela conversa, ela foi bastante enriquecedora. Estou sempre à disposição, gostaria sim de deixar uma mensagem aos nossos usuários e podem ter certeza que estamos trabalhando aqui firme para a gente ter cada dia uma rodovia melhor e com essa revisão do contrato que eu acabei de falar, está em curso. Com certeza nós vamos dar qualificação à rodovia, né? A rodovia passa a ser uma rodovia muito mais segura, com melhor equipamento de tráfego, atendendo melhor essas questões, seja do usuário da rodovia, como também a população inteira. Muito obrigado. E agora vamos ouvir nossos especialistas em segurança no trânsito, o Zé Bom Senso e a Maria Atenção, aquela dupla que está em todo o episódio do Naviapod. E hoje eles vão nos mostrar como as parcerias estão promovendo a educação no trânsito como uma forma de responsabilidade social. Fiquem ligados aí para entender como essas iniciativas estão ajudando motoristas e pedestres a tornar a BR-163 mais segura para todos. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a gestão da Via Brasil, que por meio de diversas parcerias promove a educação no trânsito como parte de sua responsabilidade social. Oi gente, é isso mesmo Zé, a Via Brasil tem se comprometido em implementar iniciativas que visam educar tanto motoristas quanto pedestres. Esse papo que estamos tendo por aqui é uma das iniciativas. Exatamente, essas iniciativas são fundamentais para contribuir para um trânsito mais seguro e eficiente ao longo da rodovia. A educação é uma ferramenta poderosa. E não podemos esquecer das campanhas de conscientização que abordam temas como respeito à sinalização e cuidados ao dirigir. Isso ajuda a formar motoristas mais responsáveis. Além disso, a educação para pedestres também é crucial. Ensinar sobre a importância de atravessar na faixa e respeitar os semáforos pode reduzir significativamente os acidentes. Com certeza! As parcerias entre a Via Brasil, a NTT e outras entidades demonstram um compromisso com a segurança pública e a melhora da qualidade de vida nas comunidades ao longo da rodovia. E essas iniciativas institucionais não apenas educam, mas também criam um ambiente mais seguro, onde todos podem transitar com tranquilidade.
A educação no trânsito é responsabilidade de todos nós e pode transformar a realidade das nossas estradas. Um trânsito mais seguro começa com a conscientização e a educação. Até a próxima, estradeiro! Chegamos ao fim de mais um episódio. E agora vamos pegar a estrada novamente, porque nossa próxima viagem será inspiradora. E enquanto a gente dá a partida para essa nova viagem, aproveite para conferir nossa playlist no Spotify, com músicas que embalam quem vive na estrada. Procure por Na Via Pod playlist no Spotify. Até a próxima e não se esqueçam de dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Até breve! Na Via Pod.